Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao evento Política na Sociedade da Informação. Eu sou o professor Caio Spirandel de Macedo, professor do mestrado, e o nosso evento é promovido pelo Mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Hoje receberemos conosco o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Gabriel Colombo. Seja bem-vindo, candidato. E antes de passar a palavra ao professor Gabriel, eu gostaria de saudar a mesa que nos acompanha nesse importante evento. Professor Manuel Navaz de Furriela, vice-presidente acadêmico do Centro Universitário FMU e da FIANFAAN Centro Universitário. Professor Dimas Debeles Mascaretti, diretor da Escola de Direito. Professor Ricardo Liebel Waldman, coordenador do mestrado em Direito da Sociedade da Informação. Nos acompanha também os professores do mestrado, professora Samira Aide Dalfarra Mascolini Sanches, e também o professor Irineu Barreto. Quero saudar a todos e desde já passo a fala inicial do professor Manuel Navaz de Furriela para suas considerações. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o professor Caio, professor docente do nosso programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação, programa único no país com essa temática. O professor Caio é docente do curso, preside os trabalhos de hoje, nessa importante iniciativa de ouvirmos hoje o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Gabriel Colombo. Será uma importante iniciativa, uma importante oportunidade para que todos ouçam essas propostas, as ideias que estão sendo desenvolvidas pelo pré-candidato. Temos aqui na mesa o diretor da escola, o professor Paulo Dimas, o coordenador do curso, o professor Ricardo, professoras Lidiane, Samira, e os demais professores do programa de mestrado que nos acompanham de forma remota. O pré-candidato Gabriel Colombo, é engenheiro agrônomo, logo mais ele terá a oportunidade de falar mais sobre a sua trajetória. Ele traz para nós hoje uma importante temática que trata do futuro de São Paulo, como vencer o desemprego e a inflação, que são questões que afligem a toda a sociedade. Tema muito bem escolhido e trata diretamente da trajetória do candidato, que pensa São Paulo com instituições fortalecidas, com um Estado forte e atuante no enfrentamento dos principais problemas da sociedade, no enfrentamento do desemprego, na questão da violência urbana, que também é uma problemática que temos nas principais cidades do Estado de São Paulo. Então, Gabriel Colombo estudou profundamente essas ferramentas, imaginando o Estado de São Paulo fortalecido e atuante no enfrentamento de todos os desafios da sociedade atual. Tratei aqui com o pré-candidato que temos uma feliz coincidência, já que a pré-candidata à presidência da República, a professora Sofia, foi docente da FMU e trabalhou conosco, uma economista de muito respeito em toda a sociedade brasileira. Gabriel Colombo tratará de outras questões mediante provocação daqueles que nos assistem, postando suas questões no chat, que serão encaminhadas depois para serem respondidas durante o evento ou serem respondidas posteriormente pelo próprio candidato, em contato direto com aqueles que nos assistem no momento. A FMU é uma instituição democrática e ela está diretamente envolvida com todas as questões que permeiam a sociedade. É da iniciativa da instituição ouvir as mais variadas respostas aos problemas atuais, as mais variadas propostas. Tenho certeza que as que serão apresentadas hoje pelo pré-candidato trarão reflexões importantes, já que uma instituição de ensino, uma universidade, ela evolui com as discussões de temas e de ideias diferentes ou iguais àquelas que todos nós acreditamos. Antes de passar a palavra para o pré-candidato fazer as suas importantes colocações, tenho certeza, como eu disse, nós vamos aproveitar muito,
já que a formação do Gabriel Colombo é sólida, de profundo estudante dos principais problemas e, principalmente, de profundo formulador de propostas inovadoras e sólidas para que nós tenhamos um Estado de São Paulo com novos projetos a partir da iniciativa dele e de seu partido. Peço agora ao professor Ricardo, que é coordenador do nosso programa de mestrado, para breves saudações e que, na sequência, por favor, professor Ricardo, já passe a palavra ao nosso palestrante. Professor Ricardo. Estou aqui. Bom, agora. Bom, boa noite a todos e todas. Dou as boas-vindas, então, ao palestrante Gabriel Colombo, nosso pré-candidato ao governo do Estado, nesse nosso evento aqui, né, Política na Sociedade da Informação, realizado pelo nosso programa de mestrado, com todo o apoio do professor Manuel Furriela, né, nosso vice-presidente acadêmico, e aqui em saldo, e na pessoa dele, todos os membros da banca e a assistência também. Esse evento, então, ele é muito importante para o nosso programa, ele é uma forma do nosso programa participar das principais discussões, né, do nosso Estado e do nosso país, e esperamos, então, ansiosos para ouvir as palavras do nosso palestrante e depois as respostas às perguntas. Um excelente evento para todos e todas. Boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer muitíssimo o convite. Acho que o objetivo que o programa se propõe é muito nobre, importantíssimo, né, de fazer o debate de ideias, né, apresentar aqui a pluralidade de propostas que se apresentam agora, né, nesse momento eleitoral, que é um momento, em geral, mais fecundo, né, do debate político na sociedade, em que mais setores, né, estão abertos a tratar e debater sobre política. Então, agradecer ao professor Furriela, que me fez o convite, né, diretamente, mas também ao Caio aqui que nos acompanha, fez a abertura, né, o professor comentou agora também. Uma grande satisfação estar aqui, todos e todas que nos acompanham também. Eu acho que, para além da formação, algo que foi interessante nesse processo de assumir uma tarefa de pré-candidatura, é que eu estava na crise dos 30 anos, né? Mas quando eu me tornei candidato, me tornei o pré-candidato mais jovem ao governo de São Paulo. Então, em alguma medida, isso me rejuvenesceu, é mais ânimo aí para tocar esse processo. E me anima também estar aqui, né, em um programa de pós-graduação, de mestrado, que foi onde eu também comecei, né, mais intensamente, digamos, uma militância, construindo as entidades, né, no caso da Associação Nacional de Pós-Graduandos e a Associação de Pós-Graduandos, mais especificamente da Exalc. Então, muito me alegra estar aqui também entre mestrandos, né, e professores da pós-graduação nesse sentido. O tema que eu escolhi, né, vai muito no sentido de tentar, né, pegar a angústia que eu acho que todo jovem, né, o estudante universitário, da graduação e da pós-graduação, enfrenta nesse momento, mas também mais amplamente, né, o conjunto da sociedade, que, por um lado, né, é o desemprego, e na universidade, né, a gente geralmente entra com a perspectiva de nos formar, nos qualificar melhor, para ter uma melhor inserção depois no mercado de trabalho, ou para conseguir um emprego, né? E, por outro lado, né, o grande drama aí da inflação, que tem impactado muito, inclusive a redução aí, né, do salário, né, o impactado aí num arroxo salarial, tem sido significativo, né, a questão da inflação nesse aspecto. E acho que o cenário, né, também tem demonstrado que mesmo a qualificação não tem sido suficiente para superar esse quadro, né, de desemprego. E vejo isso muito, né, pela condição de mestres e doutores no mercado de trabalho, por exemplo. Se a gente pega a juventude, né, os jovens do estado de São Paulo, no ano de 2020, né, então, o primeiro ano da pandemia, 34% dos jovens negros estavam desempregados. De
18 a 24 anos. E 29% dos jovens não tão negros também estavam desempregados. Então, a gente pensa, né, que tem uma variedade de formações, alguns são graduados, outros não. Se a gente faz uma comparação para mestres e doutores, a média de desemprego, né, entre mestres e doutores no país é aproximadamente também de 30%. Então, se a gente pega, né, uma ponta dos jovens entrando no mercado e aqueles que saem mais qualificados, nem isso tem sido suficiente. Ou seja, a gente enfrenta uma situação de desemprego que vai para além de uma questão que é muito comum ser colocada, em geral, no debate liberal, que é o problema da formação da força de trabalho, o problema de má qualificação dos trabalhadores. Acho que não passa por aí a questão do mercado de trabalho brasileiro. A gente tem processos econômicos que são mais profundos, né, e que apresentam esse quadro de desemprego, de precariedade, né, que vai justamente, né, para além do desemprego formal. Então, se a gente pega o número de trabalhadores, né, informais, né, a gente tem no estado de São Paulo, né, que eu achei importante tratar também, já que a pré-candidatura tem essa abrangência, né, então, em muitos dados que são disponíveis para o estado de São Paulo, eu vou tratar nesse aspecto. A gente tem mais de 6 milhões, né, de trabalhadores em situação de informalidade no estado de São Paulo. Isso representa quase, né, 27%, quase um terço aí dos trabalhadores, então, ocupados no estado de São Paulo estão em situação informal. Somado isso, né, ao elevado desemprego também no estado, né, que é algo em torno de 11%, né, de desempregados no estado de São Paulo, cria-se uma situação muito favorável para impor uma política de redução do salário. Você cria aquele quadro de, bom, tenho muitos desempregados, eu imponho, né, isso do ponto de vista sobretudo, né, dos setores que mais empregam, as grandes empresas, salários mais baixos, vai ter quem queira. Né? Então, um cenário de desemprego, né, e de informalidade favorece, na relação capital-trabalho, o próprio capital, as próprias empresas, e impõe uma redução dos salários. Então, a gente tem, nesse quadro, também baixos salários do ponto de vista do mercado de trabalho. Até metade, né, metade dos trabalhadores e trabalhadoras ocupados no estado de São Paulo recebem até R$ 1.800, ou seja, isso é aproximadamente um pouco menor do que um salário mínimo e meio. Então, isso é um rendimento muito baixo. Se a gente pega nacionalmente, quando o IBGE faz o levantamento do rendimento médio dos trabalhadores no país, em 2021 a gente atingiu a baixa histórica. Né? O levantamento começou em 2012, em 2021 foi o menor rendimento médio dos trabalhadores, né, no país. Então, isso demonstra um quadro assim, de precariedade generalizada das condições de trabalho, que se expressa também, né, quando a gente olha para o número de trabalhadores em aplicativo, né, que no país somos cerca de 4 milhões de trabalhadores nessa situação, as terceirizações, né, a ampliação também daquilo que se chama da pejotização, né, de você retira o contrato, o vínculo formal de trabalho, o vínculo de trabalho direto, né, a CLT, né, e faz a contratação via pessoa jurídica, em muitos casos, né, e ainda mais quem sai qualificado da universidade, né, um microempreendedor individual, né, um MEI, que vai prestar um determinado serviço, por exemplo. Então, a gente tem esse cenário, que, a meu ver, é catastrófico, mas que não ocorre do nada. A gente tem um processo no estado de São Paulo, né, de desindustrialização, a gente tem uma série de políticas no estado, mas, sobretudo, né, nacionalmente, que regulamentam essas questões de uma maneira geral, de precarização das condições de trabalho. Então, a gente pode pensar aí na série de contrarreformas, né, que foram estabelecidas principalmente, né, após o impeachment, né, ou o golpe jurídico parlamentar de 2016, como a reforma trabalhista, né, a reforma do teto de gastos, né, emenda constitucional 95. Então, essa série de políticas, que foram muitas delas, né, divulgadas, propagandeadas, como centro do seu argumento que era necessário modernizar a legislação trabalhista, ou, né, o sistema previdenciário, ou mesmo reduzir os investimentos do Estado para poder, né, sanar, hipoteticamente, né, um Estado gigantesco, trambolho, para poder atrair investimentos privados, na prática não gerou mais empregos, né, e precarizou as condições dos empregos existentes, né, do trabalho existente. Esse processo, no entanto, né, se a gente pega no estado de São Paulo, e a gente entende que processos de flexibilização do trabalho, de redução do investimento
público, tanto na economia, né, quanto nos próprios serviços públicos, compõem aí aquilo que a gente chama das políticas neoliberais. E, nesse quesito, São Paulo, né, aí sim foi uma locomotiva do país. São 28 anos que a gente completa agora em 2022 de governos do PSDB no estado de São Paulo, né, começando com Mário Covas em 1995, com Alckmin vice, indo até agora João Dória e Rodrigo Garcia terminando esse último ano de mandato, que tinham a seguinte estruturação, né, basicamente 2 eixos, né, um eixo de austeridade fiscal, então até subordinado, né, ao país, né, no sentido do governo federal, da dívida, impondo uma série de medidas, mas que basicamente visavam reduzir o tamanho do Estado, reduzindo o investimento público, né, em saúde, em educação, em saneamento, né, em moradia e também no próprio serviço público. Né, então, não abrindo concurso, reduzindo o salário de servidores. Né, esse era um dos eixos, que eu acho que tem uma série de expressões nesse sentido. A gente pode pensar no concurso público, a rede estadual de ensino, né, professores, então, da rede básica, né, que aí são diversas áreas de formação, desde 2013 não tem concurso público nessa área. Ou se a gente pega, né, mais qualificados, no sentido dos institutos técnicos, dos institutos de pesquisa e os cargos aí para os pesquisadores técnicos científicos. O estado de São Paulo tem 19 institutos de pesquisa, né, incluindo aí o Instituto Butantan, que não foge à regra desse dado. 45% dos cargos de pesquisador técnico-científico estão vacantes. Desde a primeira década, né, desse século, não tem concursos públicos significativos, né, nesses setores. Então, somam aí mais de 12, mais de 15 anos. Além de, né, uma redução, né, e aí outro dado, né, das universidades estaduais paulistas, somados USP, Unicamp e Unesp, em 2020, né, o número de professores foi menor do que o número de professores nessas 3 estaduais em 1995. Então, num período em que quase dobrou o número de estudantes das universidades estaduais paulistas, você teve uma redução de 400 docentes, né, nessas mesmas universidades, né, o que é um absurdo do ponto de vista da precarização das condições de ensino, pesquisa, extensão, papel que se atribui aí à universidade pública. E, por outro lado, né, esse enxugamento do Estado também que ele implicava na retirada, né, do Estado em determinados setores, né, que entra aí as privatizações, né, atendendo a 2 objetivos. Né, nessa de o Estado muito grande, precisa sanar os seus recursos, gerar um caixa imediato, o que, a meu ver, inclusive, é uma conta muito burra, porque você, né, tem na venda, né, uma entrada de caixa, mas depois você perde o potencial de constantemente, né, ter ganhos com empresas, né, ao longo do tempo. E aqui a gente pode pensar em vários casos, mas eu vou citar aqui um que é fundamental para qualquer financiamento, investimento, que é o banco. Né? O Banespa, quando foi privatizado em 1999, né, era o 3º maior banco do país. Então, você entrega para um grupo espanhol, né, o Santander, o 3º maior banco do país, né, nesse processo de privatização. Primeiro, né, passou para a federação e depois foi privatizado, mas é uma privatização a partir do estado de São Paulo. E, por outro lado, esse próprio exemplo já indica, né, é abrir espaço para o setor privado. Né? Então, vou retirar um banco público, que pode cumprir um papel de financiamento para a indústria, para a agricultura, né, setores estratégicos para geração de emprego, para desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, que colocar o estado de São Paulo e o país na ponta, né, da produção do conhecimento nos setores mais dinâmicos aí, garantir a geração de emprego, a universalização de serviços públicos, tudo isso tem capacidade de investimento é fundamental. Então, você retira isso e coloca essa possibilidade, essa perspectiva, em alguma medida, né, porque o Estado também tem condição de geração de caixa, nas mãos, né, das empresas privadas. E toda essa lógica de política neoliberal desses 28 anos era pautada, né, sobre esse enxugamento, essa austeridade fiscal abriria, né, condições do Brasil receber os investimentos, né, privados aí, internacionais. Essa seria a era da globalização, a era da internacionalização. Então, essa modernização, né, que se deu nome, né, ao desmonte e sucateamento do Estado, né, cumpriria esse papel. E o resultado, né, que nós chegamos
é justamente o contrário disso. A gente não vê investimento, né, privado, a gente vê uma desindustrialização aqui no estado de São Paulo. Acho que o Vale do Paraíba, que é uma região conhecida, né, por ter empresas de ponta na tecnologia, tem passado por isso, né? Acho que é uma das maiores expressões do estado de São Paulo. Ano passado teve o fechamento da Ford, né, o fechamento da LG na produção de monitores e celulares, e esse ano o fechamento da Caoa Sherry. E parte expressiva desse fechamento de fábricas é porque o Estado foi perdendo sua capacidade de investir, de conduzir o processo econômico e deixando na mão do mercado privado. E a concentração, né, dessas empresas, a Ford pensa seus investimentos, suas fábricas, mundialmente. Então, a partir do momento que não é interessante estar aqui no estado de São Paulo, fecha as portas, demite centenas ou milhares de trabalhadores e sai tranquilamente. Né? Empresas que, inclusive, recebem uma série de subsídios, subsídios e incentivos fiscais, que são sequer cobrados quando fecham, né, as portas. Ou uma perspectiva, como a gente pensa, né? Eu sou um militante de um partido comunista, então a gente tem essa perspectiva, né, de socialização dos meios de produção, em situações como essa, em que a fábrica vai abandonar diretamente os trabalhadores e demiti-los, né, abre-se a perspectiva, por exemplo, de assumir o controle público, né, dessas plantas industriais, né, com participação direta e democrática dos trabalhadores na condução desses processos. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né, essas políticas neoliberais, essa lógica de entender a economia, de reduzir no Estado, no serviço, na capacidade de investimento, não deu certo. Agravou um quadro, né, que a gente vive hoje e que foi levado adiante. Né, eu acho que ainda intensificado, né, aquilo que a gente caracteriza no PCB como uma ofensiva, né, burguesa, sobretudo a partir da crise, né, de 2008, que aqui no Brasil ganha mais força a partir de 2013, e se configura num ponto de vista, né, do Estado, né, mais diretamente, né, já começa com Dilma, né, com Joaquim Levy em 2015, mas a partir do golpe isso é mais escancarado, e aí a série, né, de medidas que eu comentei, e culmina aí num governo, né, Bolsonaro, que tem seus elementos, né, de extrema-direita, neofascistas, mas que tem, né, como braço na economia um ultraliberal, né, como Paulo Guedes. Então a gente vive um aprofundamento desse histórico que eu relatei aqui para o estado de São Paulo, a nível, né, nacional. E isso é tão dramático para a classe trabalhadora, né, que só pode ser feito, né, por um governo de extrema-direita, que flerta constantemente, né, com uma perspectiva de golpe, por exemplo. Então, quando a gente está falando de enfrentar essas políticas, a gente está também falando do enfrentamento das suas expressões políticas, né, que seria essa direita e essa extrema-direita, caracterizados aqui no estado de São Paulo desde o PSDB, ou girando, né, o espectro político mais à direita com Bolsonaro nacionalmente, e que agora tem, né, um pré-candidato biônico aqui no estado de São Paulo, que é o Tarcísio Freitas. Bom, acho que esse é um dos pontos. Né? Não vou entrar nas propostas diretamente, vou tratar o outro, que também tem grandes aspectos dessa ultraliberalização ou neoliberalização da economia, né, que é a questão da inflação. Né, e uma demonstração também de como isso é diretamente a inflação que a gente vive hoje, mas que tenhamos um contexto, né, de guerra na Ucrânia, que são dois países, né, fornecedores de alimentos, né, e de insumos também, né, de fertilizantes para a produção agrícola, dizendo isso porque os alimentos são dos produtos que mais aumentaram, né, de preço nesse período. Pensando nesse agravamento, ou mesmo nos 2 anos aí de pandemia, ao aumento do preço de alimentos num país, né, grande produtor de alimentos, que o próprio agronegócio, né, e sua ideologia de agro é tech, agro é pobre, agro é tudo, afirma, né, que o Brasil tem o potencial de ser o celeiro do mundo, né, não haveria necessidade de um país em dimensões continentais, né, com uma grandeza aí de terras agrícolas, né, ser impactado por isso, né, por esses fatores, digamos, aí, internacionais, né, ou mesmo de dimensão pandêmica, aí, né, como foi com a Covid-19. Então, a gente teve um desmonte de uma série de mecanismos, assim, no sentido da produção de alimentos, né, que garantiam a produção de alimentos no país, né, a gente pensa aí no fim dos estoques reguladores de alimentos. O que era um estoque regulador de alimentos, né, para quem não conhece? O governo, a partir da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, vai comprar, né, vai fazer um estoque daqueles itens que são fundamentais à alimentação.
eles são sobretudo os grãos, né? Arroz, feijão, milho, que podem ser estocados em grande quantidade, e em momentos, né, de uma crise climática, ou então de um aumento muito expressivo dos preços, solta, né, esse estoque regulador no mercado para controlar preços e evitar a situação de fome. Isso foi acabado, não tem estoque regulador no país mais, né, isso desde o Michel Temer vem sendo atacado, com Bolsonaro foi consolidado o fim dos estoques reguladores. Isso é contralógico, assim, os países do centro do capitalismo, né, Estados Unidos, a gente pode pensar a China, os países da Europa, eles reduziram a exportação dos produtos essenciais de alimentação durante a pandemia, por exemplo, e trabalham, né, os Estados Unidos têm algo superior à metade do seu consumo anual de estoque de arroz, por exemplo. A China, que é um país que na cultura alimentar deles o arroz é fundamental, trabalha para ter um estoque de arroz equivalente ao consumo de um ano. Então, se acontecer uma catástrofe durante um ano, a China tem em estoque 100% do arroz consumido, né, em média, no país em um ano. O Brasil não tem nada. Então, a gente fica com a oscilação dos preços de mercado internacional, qualquer crise climática, aí a gente fica suscetível. É o que a gente tem presenciado, mesmo antes da pandemia, acho que vocês devem se lembrar, com o preço do feijão. Né? Eu acho que é um dos principais impactantes nesse sentido. E aí tem uma série de outras políticas que foram desmontadas também, como a política de aquisição de alimentos, política nacional de alimentação escolar, que previa a compra ali da agricultura familiar na merenda das escolas, né? Políticas que incentivavam, né, a agricultura familiar, os pequenos agricultores, que em geral têm a produção mais voltada para o mercado interno, então menos conectadas ao mercado internacional. Que a grande produção, aquilo que é chamado do agronegócio, ele tem uma lógica muito mais de produção de commodities. Para ele, o preço já é meio que dolarizado, né? Ele está vinculado ao mercado mundial. Então, por isso que a gente pode chegar a esse, né, paradoxo que foi durante a pandemia agora, de ser debatido recordes de lucro e exportação em vários, né, gêneros alimentícios, pensando desde a carne de frango, carne de porco, a soja, né, e ao mesmo tempo tem um aumento brutal da fome. A gente tem uma população brasileira hoje, né, que em 2021, pela primeira vez, a fome no Brasil superou a média mundial. Estão sendo levantados, né, da insegurança alimentar, né, de 2020 do IPSAN, que apontava que 116 milhões de brasileiros e brasileiras, mais da metade da nossa população, equivalente a 55% da nossa população, estava em situação, né, de insegurança alimentar. Então, esse é um paradoxo, né? Exportar é o mercado mundial, não importa se dentro não tem condições de consumo, estou jogando para fora. Todas as medidas que visavam controlar isso, criar o mercado interno, incentivar quem produzia aqui para o mercado interno, quem produzia alimento de fato, né? Não soja para ração animal, ou cana para açúcar e etanol, ou eucalipto, né, para celulose e papel, ou mesmo milho, né, para ração animal, né? Porque é isso, a gente tem uma grande produção de milho também, mas só 3% do milho produzido no Brasil é servido na mesa, né, do brasileiro e da brasileira. A maior parte é exportado para a ração animal. E aí essa liberalização, ela implicou, e aí esse já é um cenário, né, essa combinação de uma intensificação, mas se tinha uma tendência, né, de reduzir a produção para a própria alimentação. As áreas, né, de feijão e de arroz, por exemplo, reduziram nos últimos 30 anos, né, o que manteve mais ou menos um padrão de consumo e de atendimento da demanda do mercado interno foi o elevado aumento da produtividade dessas culturas. Mas que ainda assim, se a gente pensa o quanto é produzido em termos absolutos, não acompanhou o crescimento da população. Né? Então, novamente, por isso que né, o aumento, né, do preço do arroz, do preço do feijão, vai ser uma susceptibilidade aí para o próximo período, se não houver uma mudança, né, nessa lógica política. E acho que o outro eixo, né, e aí assim, né, para dados, né, a questão da cesta básica, por exemplo, como isso vai impactar. A gente pega em março de 2020, quando começa a pandemia, a cesta básica na cidade de São Paulo, né, levantado isso no levantamento do DIEESE, custava R$ 519. Em março de 2022, portanto, 2 anos depois, passou a custar R$ 761. Então, se a gente considera, né, por exemplo, que alguns fatos, né, não exemplo, que metade dos trabalhadores recebe até R$ 1.800 no estado de São Paulo. A cesta básica passou para R$ 761. E que os dois principais gastos, né, das famílias com salário mínimo, com salário abaixo de 2 salários mínimos,
é com alimentação e aluguel, a gente tem um impacto muito grande na classe trabalhadora, sobretudo nos seus estratos mais precarizados e com menores salários. E o outro elemento, né, de elevado aumento foram, né, os combustíveis. E aí é diretamente uma política do governo federal, que foi implementada por Michel Temer, né, na presidência do Pedro Parente na Petrobras, que é a política de paridade internacional de preços, né, que pega e coloca, bom, o preço da gasolina, né, dos combustíveis no Brasil era uma composição do que era o mercado internacional, né, o petróleo no mercado internacional, os custos de produção, né, aqui da própria Petrobras e, né, as políticas sociais, aí, o impacto que isso teria dentro do próprio mercado de consumo brasileiro. Agora tirou esses outros dois elementos e agora é tudo dólar, né? Então a gente baseia a produção, o preço dos combustíveis em dólar. Isso foi casado, né? Essa política ela incentivava um processo de desmonte da Petrobras. Em que sentido? Se o preço dolariza, favorece para as outras, né, empresas monopólicas, que são todas monopólicas do petróleo, venderem, né, combustível dentro do mercado brasileiro. E como o interesse era desmontar a Petrobras, reduzir a participação da Petrobras no mercado, né, brasileiro, o que começou a ocorrer, né, com essa entrada de combustível, né, internacional, né, a gente foi desmontando, perdendo a capacidade de refino, reduzindo a utilização das refinarias da Petrobras. Hoje, o que a Petrobras faz? Exporta petróleo bruto, né, e o mercado brasileiro importa, né, combustível refinado, né, gasolina, o diesel, né, aumentou a importação do gás de cozinha. Então, isso tudo tem um impacto, né, não só do aumento do preço, por ser uma política dolarizada, né, que em alguns lugares já bate os R$8, o gás de cozinha supera os R$100 com tranquilidade, mas também uma maior dependência, né, brasileira em um setor que é estratégico, que é o setor energético, que agora, com essa perda da capacidade de refino, com essa subutilização, você vai perdendo ali a capacidade, vai ficando ultrapassado, sucateado, e ainda mais, foi complementado por uma lógica de todo o lucro da Petrobras ser repassado para os acionistas. Então, você não tem reinvestimento, você não tem expansão, né, você não tem pesquisa e desenvolvimento. Então, foi algo que aconteceu em 2021. A Petrobras teve um lucro de 116 milhões de reais, 110 milhões foram repassados para os acionistas. Bilhões, desculpa. Né? Na casa dos bilhões que a gente está falando. Então, isso é um impacto tremendo. E o papel da Petrobras no desenvolvimento de pesquisa, no investimento em pesquisa e desenvolvimento, isso é muito importante quando a gente está falando nas universidades, na pós-graduação, não era somente no setor energético. Eu me formei na Exalc aqui, né, que é a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, é o campus de agrárias da USP, e as pesquisas na área de desenvolvimento de agroflorestas, de inovação ecológica na agricultura, eram de pesquisas significativas, recebiam grandes recursos da Petrobras, que era uma maneira de mitigar uma empresa que trabalha com combustíveis fósseis. Uma vez que todo o recurso é passado para acionista, que a Petrobras é desmontada, esse investimento não tem mais. De uma das grandes questões do nosso tempo, não só dessas eleições, não só dessa década, mas desse século, é um desafio, da humanidade, enfrentar a questão ambiental. E cada vez se mostra, que dentro dessa lógica, tanto no Brasil, enquanto capitalismo dependente, mas mundialmente, em termos de uma sociedade capitalista, não vai se resolver com facilidade. Porque o que predomina é a lógica e o interesse pelo lucro, não o impacto ambiental, ou enfrentar as questões a partir das necessidades sociais e ambientais. Então, veja, nesse conjunto de questões, tanto na agricultura, a partir de uma retomada, de um certo controle, incentivo, mais o que a gente defende é mudar radicalmente a estrutura agrária brasileira, acabar com essa lógica de grande propriedade voltada para exportação, entregando nossa água, nossas riquezas, nossa fertilidade, nossos minérios, nosso petróleo bruto, etc. Então, fazer uma reforma agrária popular, mexer na estrutura desse processo, mas retomar esses investimentos. A política de preço da Petrobras alterar isso, e aqui eu estou falando de cenários nacionais, mas que um governo no estado de São Paulo tem muito poder para inferir, a gente está falando do estado que tem aí cerca de entre 1/4 e 1/5 da população brasileira, 44 milhões de habitantes, estão em São Paulo, inclusive com grande potencial de mobilização, de defesa de interesses, porque são concentrados nas grandes cidades, 75% da população paulista está em menos de 80 cidades, aí, com mais de 100 mil habitantes, então é um estado muito concentrado
né, em grandes cidades, não diga-se, né, nem São Paulo, e região metropolitana, está quase metade da população do Estado. Então, veja, tem um poder, né, de inferir nisso. Mas aqui no Estado a gente tem uma série de possibilidades, e agora retomando, né, acho que o primeiro ponto, de como combater, então, né, como ter uma perspectiva de futuro. Né? Se a gente começa falando que, bom, entrar na universidade, né, se formar, se qualificar, não é o que vai garantir, né, o emprego, por mais que sempre, né, ter a formação, ter o estudo, contribui muito além, né, de uma inserção no mercado de trabalho, é fundamental, né, o estudo para o desenvolvimento humano em si. A gente tem que pensar que, bom, não basta a gente buscar a nossa formação enquanto indivíduo ou individualmente, né, mas pensar como isso se coloca socialmente, né, em termos de possibilidades, né, e que políticas influem para isso. Né, esse eu acho que é o centro do debate. E acho que aí não dá para a gente dar continuidade a essa lógica de política neoliberal ou política neoliberal um pouco reformada, né, um pouco menos intensa, né, ou muito menos, né, a lógica Paulo Guedes quer elevar isso ao extremo. Então é necessário, né, ir quebrando, né, os preconceitos, os paradigmas que a política neoliberal foi impondo. Acho que o central deles, né, é a estatização, né, a participação do Estado na economia. Porque a panaceia da lógica neoliberal é o quê? Qualquer setor está tendo uma demanda, você responde com privatização, privatiza, né? Assim como na segurança pública é tudo, não, né? Mais polícia militar, mais militarização, na economia é privatização. Né? Então, essa em geral, a grande resposta em todos os setores e em diversas formas. Né? Desde a privatização da venda direta, né? Da venda de participação, como se fez com a CETESB aqui, com a venda direta das distribuidoras de energia, distribuidora de gás, né? Ou com as parcerias público-privadas, né, ou concessões, e aí a gente tem uma diversidade que se apresenta nas rodovias, no metrô, na CPTM, no serviço de saúde, no serviço de educação, etc. Né? Então, mudar um pouco essa lógica. A gente parte, né, aqui de São Paulo, nacionalmente, né, tem colocado o debate que, no ponto de vista do trabalho, né, há uma necessidade de a luta por direitos, né, então a derrota lutar contra, né, as contrarreformas que foram impostas, lei de terceirizações, né, a contrarreforma trabalhista que eu já citei aqui, mas também abrir um debate, né, e abrir uma defesa de uma redução da jornada de trabalho, que sempre foi uma pauta histórica da classe trabalhadora, mas, né, há mais de 80 anos aí foi aprovada a jornada de 44 horas, estamos nela até hoje. A sociedade deu um desenvolvimento, né, teve um desenvolvimento científico e tecnológico tremendo, né, e agora com a informatização isso se acelera, então a necessidade do trabalho humano reduz, mas isso não distribui socialmente, né, de uma maneira igualitária. Então a gente continua tendo pessoas trabalhando muitas horas, né, então tendo uma exaustão física e mental muito grande, mas por outro lado a gente tem um número de desempregados muito, muito grande. Uma maneira de regular isso é a redução da jornada de trabalho. Então a gente tem defendido a redução da jornada de trabalho, né, para 30 horas. Né? Essa é uma das pautas que a gente tem colocado, já tratando aí de uma série de medidas. A outra, né, a gente defende uma universalização, né, dos direitos sociais, né, dos serviços públicos. E aí a gente tem a grande parte deles já vai ter uma geração de emprego imediata, na construção civil, na agricultura, isso para garantir, né, alimentação, para garantir moradia, acesso a saneamento, né, ao transporte, né, que é caótico, sobretudo para vocês que estão aí na capital paulista. Enfim, então isso também já cria e abre uma série de possibilidades. Outra, no quadro que a gente colocou, é a defesa do aumento, né, do salário mínimo. Né, um aumento real dos salários é imprescindível, é fundamental. Ele já vai ocorrer, né, na medida em que você amplia o emprego, aquele poder de troca entre capital e trabalho favorece os trabalhadores. Mas isso também tem que ser uma pauta de implementação, né, do ponto de vista do salário mínimo, né, estadual. Então, a gente tem, né, uma perspectiva de aumentar progressivamente, né, com o objetivo de atingir aí o salário mínimo que é calculado pelo DIEESE, né, que atualmente está em torno aí dos R$6.000, que é baseado, inclusive, no cálculo a partir, né, da própria Constituição brasileira, né, no que é necessário, né, para o trabalhador ter acesso à alimentação, moradia, transporte, cultura, lazer, né. Então, a gente considera isso imprescindível, né, se a gente defende
né, o direito à vida, o direito à qualidade de vida, garantir o mínimo é fundamental, não chamar de mínimo aquilo que né, você consegue ali só viver, né, de uma maneira, sofrer muita humilhação, opressão, numa situação beirando sempre a miséria. E acho que outro ponto que é fundamental aqui no Estado, eu passei pela fala, que é a reabertura dos concursos públicos. A gente tem, em vários setores do Estado, uma demanda muito alta que a gente sente na pele em todo o serviço que a gente precisa, da saúde, então, quando a gente, desde o atendimento primário da saúde, mas, sobretudo, nos hospitais, na demanda por exames, na demanda por cirurgias, então, isso se coloca de maneira imprescindível nos institutos de pesquisa, como eu coloquei aqui, nas universidades, na própria educação básica. Então, assim, só isso também já é um grande gerador aí, de emprego, de trabalho. Inclusive, o que eu citei da pós-graduação, mestres e doutores, esse índice foi crescendo à medida que foram fechando concursos nas universidades públicas, nos institutos federais, por exemplo, foram reduzindo a expansão, foi reduzindo a absorção. E, por outro lado, o Brasil, numa lógica de reprimarizar a sua economia, se tornar cada vez mais uma grande fazenda exportadora e baseado também na acumulação via capital financeiro, foi criando, tendo pouca demanda por trabalho mais qualificado, aquilo que se dedicou mais tempo para a formação. Nessa lógica dos concursos públicos, acho que a gente também tem uma necessidade de abrir um debate sobre, ainda mais esse ano, que está para ser revista a lei de cotas, sobre as cotas do serviço público em São Paulo. Isso já é implementado em alguns estados, implementado em alguns municípios, no governo federal, mas é necessário que no estado de São Paulo a gente também trabalhar com a política de cotas, e aí no sentido de reproduzir o concurso público uma radiografia da população. Então, a gente tem 35% da população de São Paulo é negra, então 35% das vagas do concurso público vão ser para negros e negras. E aí, outro elemento que a gente tratou aqui, e já caminhando para encerrar, foi a questão do aumento do número de trabalhadores aí em aplicativos e outras formas de vínculos precários, que são resultado aí, fruto do processo de desenvolvimento das tecnologias da informação sobre o capitalismo. Então, vão ter sempre baseado essa necessidade de extrair o máximo de valor do trabalho, de explorar o máximo do trabalhador. Então, é criar aquilo que os próprios trabalhadores exigem, o reconhecimento, e vários processos apontam para isso, processos trabalhistas, o reconhecimento do vínculo formal, com essas grandes empresas de aplicativo. E também, por outro lado, trabalhar no desenvolvimento de aplicativos e cooperativas, de entregadores, de motoristas de aplicativo, de que prestam serviço, com forte apoio e incentivo do Estado no sentido de receber um fundo desses próprios aplicativos para desenvolvê-los com mais qualidade. Que a gente pode pensar, o iFood foi um fruto da Universidade Pública Brasileira, das pesquisas da Unicamp, e tem essa relação de trabalho tão precária. A gente precisa, dentro de um governo popular, radical, que defende o interesse dos trabalhadores, que vai criar espaço para ampliar a organização da classe trabalhadora, no sentido do socialismo, assegurar que o Estado, então, garanta que, nesse tema do desenvolvimento da tecnologia e informação, crie boas, atenda às demandas objetivas, mas criando boas condições de trabalho para os empregadores, para os motoristas, etc. E aí, eu acho que a questão que se coloca é a seguinte, eu falando isso como elencando medidas, parecem todas muito utópicas, fora da realidade, ainda mais que a gente está parte de um diagnóstico de 28 anos, de políticas neoliberais do Estado de São Paulo, e já inteirando aí 6 anos de uma ofensiva a partir de um golpe, mas, como eu disse, que anteriormente mesmo, o próprio segundo governo Dilma já começa a implementar ali uma série de medidas de austeridade fiscal. Então, para mudar essa lógica, não há outra saída que não seja a organização e a luta coletiva. Então, acho que a nossa pré-candidatura, para além de fazer os apontamentos críticos aos governos do PSDB em São Paulo e buscar fazer isso sem se aliar à direita, aqueles que são tucanos históricos, a ter o compromisso de ter representado aí na luta
né, a necessidade, né, de derrotar Bolsonaro, né, agora nas eleições, e o seu programa, né, que em grande parte passa pelo que a gente trabalhou aqui hoje, é necessário, né, esse convite também, a nossa pré-candidatura também é esse convite à luta e organização coletiva. Se a gente quer garantir, né, um futuro, né, com emprego, né, sem elevada inflação, né, que impacte na capacidade da alimentação, né, a fome, cada dia sai dados de pesquisas novas, é dramático no país, população de rua, em situação de rua, enfim, os diversos fatores sociais e econômicos que são evidentes de uma crise na nossa forma de organização social, né, que é o capitalismo. Para superar isso, não basta, né, um governo, não basta uma eleição, é necessário que a gente se aproprie dos temas, né, se organize nos nossos espaços de estudo, de moradia, de trabalho, debatendo e participando do debate dessas grandes questões. Então, para não ser utópico, as medidas que a gente apresenta aqui, ela depende, né, de apoio, né, e de força popular e social, né, nesse sentido. Então, a pré-candidatura, o momento eleitoral, é também para a gente fazer, né, esse convite. Eu, né, encerro aqui agradecendo muito a todos que estão assistindo e aos professores que estão acompanhando aqui na sala o debate também, e aqui muito disposto para ouvi-los agora e conversar com vocês. Obrigado e uma salva de palmas à exposição do professor Gabriel Colombo, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. Candidato, como havíamos comentado, temos duas questões selecionadas pela nossa moderadora e vou fazer as questões nesse momento. A primeira, tudo bem? Me ouve com clareza? Sim, está ótimo. Como fazer a inclusão digital de toda a população para que as transformações tecnológicas não restringam o acesso a direitos, como, por exemplo, o direito ao trabalho? Caio, você quer que eu responda uma a uma ou você quer fazer as duas e eu já respondo em bloco? O que você prefere? Eu prefiro que você responda essa questão e depois a gente faz a segunda, pode ser? Perfeito, está ótimo. A palavra está contigo, por favor. Só um segundo que meu filho está aqui, eu estou com ele sozinho hoje, pode falar. Não? Só me desculpem, é que eu tenho um filho de 8 anos, eu estou com ele aqui, ele estava assistindo TV, veio comunicar um problema, faz parte essa vida de pai e pré-candidato, tem dessas. Bom, eu acho muito, muito interessante a pergunta. A gente teve na pandemia agora, né, acho que um agravamento dessa situação que a gente percebeu impactando desde as crianças, né, até aproveitando o contexto, parece que tem que foi armação agora falando isso, né? Meu filho ter vindo aqui, que o estado de São Paulo, né, foi um pouco menos, mas ainda assim menos da metade, né, das escolas públicas, por exemplo, no estado de São Paulo, conseguiu garantir as aulas síncronas, né, aquelas onde os professores e os alunos, né, estavam simultaneamente na sala. A maior parte das escolas, então, só conseguiu garantir, né, o Centro de Mídia São Paulo, ali, né, que é a política do governo estadual, né, durante a pandemia. E veja, isso colocava a responsabilidade da educação para os pais, né? E aí né, a elevada desigualdade da própria formação, da alfabetização, da formação escolar no país, né, e no estado de São Paulo não é diferente, assim como da própria inclusão digital, criava e ampliava uma desigualdade e colocou, eu acho, né, e por que eu citei da escola? Porque então é pensar, bom, a gente tende muito a falar que a nova geração tem muito mais se desenvolve com muito mais velocidade, e isso é verdade, né, os conhecimentos em tecnologia, porque faz parte ali, né, junto ao processo inicial de desenvolvimento deles, mas que grande parte não tem sequer acesso, né, e não teve durante a pandemia. Então, isso colocou, né, uma necessidade, assim, uma urgência de pensar, né, a inclusão digital no estado de São Paulo e no país. E aí, acho que como pensar isso, né? Passa também pela lógica de investimento, né? E aí acho que
casar a ideia das empresas, que foi sempre o que colocou o Brasil na ponta da pesquisa e desenvolvimento, né, de setores de ponta, casar, né, as empresas públicas nos setores estratégicos, e a telecomunicações é uma delas, né, com as universidades e institutos de pesquisa, no sentido daquilo que fazia mediação ali no centro de pesquisa e desenvolvimento. Foi assim com a Petrobras e a FRJ, por exemplo, ITA, Embraer, aqui, né, nas telecomunicações mesmo, né, o sistema Telebrás e Cotelesp aqui em São Paulo, e a Unicamp, né, que inclusive naquele momento, né, antes de ser privatizada, o sistema Telebrás conseguiu, né, produzir um satélite, né, junto com o INPE, né, então, na produção de tecnologias, né, foi o primeiro satélite brasileiro, inclusive, para gerar imagens, né, e potencial de desenvolvimento de tecnologia da comunicação. É necessário que a gente desenvolva a tecnologia. A gente teve, comentando a desindustrialização, o fechamento da LG de produção de celulares e monitores. Hoje, a gente vive uma situação de implementação mundial, né, e de disputa da tecnologia do 5G, e o Brasil não tem nada, né, de perspectiva de desenvolvimento e produção dessa tecnologia. Então, é possível retomar essa lógica, né, e falar que a privatização sempre foi usada, né, que expandiu, barateou o acesso ao celular não, ao telefone fixo, né, das telecomunicações, na prática não se mostrou verdadeira. Se a gente pega hoje, acho que ninguém está satisfeito, né, com a sua operadora de celular aí, seja por sinal inconstante, seja pela elevação dos preços, né, a cada ano, né, enfim. Então, acho que tem uma diversidade de situações que demonstram que a privatização, no frigir dos ovos, no desenvolvimento dos anos, não foi a solução, e agora a gente tem uma limitação de desenvolvimento tecnológico. Então, eu dei toda essa volta para dizer o quê? Para a gente ter inclusão digital de verdade, a gente precisa produzir a própria tecnologia. Não dá para a gente depender de tudo comprar, né? A gente tem que ter capacidade de desenvolvimento, né, e soberania científica e tecnológica quando a gente fala desse qualquer setor que está se desenvolvendo e está na ponta do conhecimento. Eu acho que a telecomunicação hoje se mostra, obviamente, como um desses setores que a gente precisa retomar, né? Não só na tecnologia da informação, não só no desenvolvimento dos aplicativos, como foi o caso do iFood, mas na produção da própria, né, tecnologia, na produção do hardware, né, para a gente conseguir expandir e aí sim, né, garantir a inclusão. E aí, voltando, né, na prática, o que isso facilitaria? Tendo, né, indústria nacional, produzindo por interesse, né, da maioria do país, pensando que a inclusão digital é isso, né, combater uma das desigualdades, que é sempre uma marca do capitalismo, uma desigualdade do acesso, né, aos recursos de telecomunicação, nesse caso especificamente, né, digital. É fornecer, né? Então, a gente pensa na escola. Se é necessário ter acesso a esses recursos, tem que ter distribuição, né? Pode ser até a garantia de participação, né? Ter uma série de contrapartidas, mas que todos tenham. Não pode ser, se é necessário e fundamental, né, para as novas gerações ou para as futuras gerações, por exemplo, saber trabalhar com notebook, com tablet, com smartphone, é necessário que todos tenham acesso. Não pode depender, né, se é uma pessoa que tem a renda X ou Y, se vai ter acesso a essa tecnologia ou não. Então, desde pensar o processo de produção, a forma como é distribuída essa tecnologia, é fundamental para pensar em termos de acesso, né, e inclusão digital. No mais, vai ser possível só combater, né, as suas manifestações mais agudas, ou ter um ou outro, né, experiência modelo, né, case de sucesso, mas que não vão ser capazes, né, de superar os números. E acho que posso dizer isso com tranquilidade, né, porque a gente teve até 2020, né, mais da metade dos municípios, ou quase metade, né, 49% dos municípios brasileiros não tinham acesso, né, à internet de banda larga, por exemplo. Internet de banda larga, não estou falando aqui de 100 mega, internet de banda larga é aquela de 5 mega, né? Então, mesmo, né, então, para a própria FMU, né, pensar aí, metade dos municípios brasileiros não teriam condição de assistir aí ou participar dos cursos, né, digitais e virtuais, que teriam baixa capacidade de acompanhar as aulas sem uma internet, né, de banda larga. Obrigado, candidato. Nós temos mais uma pergunta que eu vou dirigir ao candidato. Pré-candidato Gabriel Colombo, como você enxerga o processo de substituição da mão de obra humana em serviços de pequena e média complexidade pela inteligência artificial e sistemas automatizados?
Não, eu acho que em si nenhuma tecnologia ela é ruim. Nesse caso, ela é fundamental, né? Se a gente consegue cada vez menos automatizar os processos, depender menos do trabalho humano, né? Espera aí aqui, filho. Depender menos do trabalho humano significa que a gente vai ter mais tempo para o lazer, para a cultura, para a nossa própria formação, né? Então, acho isso essencial, né? A questão não é, acho, se é a favor ou contra o desenvolvimento da inteligência artificial, da automação. É como ela vai ser utilizada socialmente, né? Qual que é o uso dela, né? A questão que a gente estava debatendo da redução da jornada de trabalho. Vai reduzir a demanda de trabalho humano, então eu vou manter todo mundo trabalhando a escala de trabalho mais ou menos aí 40, 44 horas, né, e um grande número de desempregados. Dessa maneira, o desenvolvimento científico e tecnológico, a redução da demanda do trabalho humano, ela é deletéria socialmente porque gera desemprego, né, gera essa informalidade, gera toda essa, o que se chama aí no marxismo de uma superpopulação relativa, as pessoas que vão conseguindo mais se inserir formalmente no mercado de trabalho e durante anos prolongam uma situação de instabilidade econômica e de inserção social no mundo do trabalho. É preciso ter, sim, investir muito, porque a gente precisa cada vez menos do trabalho humano no que for possível, mas é fundamental que a gente lute para garantir que isso seja distribuído socialmente. Ok. Excelente a exposição do candidato. Devolvo a palavra agora ao professor Manuel Furriela para as considerações e agradecimentos dele. Muito obrigado. Obrigado, professor Fábio. Agradeço a todos os componentes da mesa e principalmente ao pré-candidato. Realmente trouxe reflexões importantes. Eu acho que a sociedade precisa discutir. As universidades são espaços importantes para isso. Tivemos aqui, depois vão ser enviados os dados, uma participação muito grande no chat, um público muito representativo te assistindo, e é isso que interessa, ouvir ideias, discutir, debater, e a FMU FIANFAAN se notabiliza sempre por ser um espaço democrático de discussão de ideias, Gabriel. Eu gostei bastante, particularmente pelas suas discussões a respeito das maneiras como a gente pode enfrentar essa crise, esse momento difícil, pós-pandêmico. Nós temos uma questão interessante, importante de segurança alimentar no mundo todo, especialmente no Brasil, por conta da desigualdade social. Agradeço as suas palavras e, conforme nós tínhamos combinado aqui com o nosso professor Paulo Dimas, passo a ele, como diretor da escola, a qual está ligado o nosso programa de mestrado que organiza o evento, passo a ele para as colocações finais, para encaminharmos para o encerramento. Muito bom, eu cumprimentar o Ricardo, o Waldman, o Caio Esperandel e toda a equipe do nosso mestrado por ter possibilitado esta oportunidade de estarmos aí confrontando os nossos pré-candidatos, né, e podendo trazer para os nossos estudantes, para os nossos professores, para o público externo, as ideias, aquilo que nos parece relevante para esse momento político fundamental. E hoje nós estamos aqui com o Gabriel Colombo, uma liderança jovem, gostei muito, né, um jovem preparado, bem formado, com boas ideias, né? Como disse o professor Furriela, né, nosso vice-presidente acadêmico, trouxe importantes reflexões para nós, né? A gente quer isso da política. A política, às vezes, é mal vista, né? É mal compreendida, mas a política é isso, é a arte de dialogar, é trazer a possibilidade das pessoas conhecerem, refletirem sobre as necessidades sociais, né? E o Gabriel trouxe aí reflexões importantes sobre
questão da empregabilidade, problema da inflação, né? Enfim, mostrando como os governos podem enfrentar, né, sob a sua ótica, sob a sua visão bastante competente, né, como pode enfrentar todas as necessidades sociais. Então, nós pudemos aqui hoje ver, né, que nós temos caminhos para identificar e resolver as necessidades da sociedade. Parabéns, viu, Gabriel, pela sua exposição, né? Estamos felizes aí que a política está se renovando. Tem gente jovem, preparada, né, com boas ideias, né? Seja muito feliz aí na sua campanha, né, e tenha a oportunidade aí de atingir o máximo de pessoas possíveis para permitir justamente o diálogo, né, e sairmos aí de situações herméticas aí que não levam justamente a essa abertura que nós queremos, tá bom? Um abraço aí, muito sucesso. Eu faço as considerações finais, é isso? Na verdade, agora, se o candidato quiser fazer as considerações finais, pode. Eu acredito que nós tivemos aqui uma... Obrigado. Na verdade, nós encerramos a apresentação. Candidato Gabriel Colombo, eu falo agora em nome do mestrado para encerrar o evento. Mestrado em Direito da Sociedade da Informação, da FMU-FAAM. Este evento Política na Sociedade da Informação. Quero agradecer, em nome de todos, a sua valorosa presença e a sua exposição de ideias ousadas, um ponto de vista diferente, algo que valorizou muito o debate. Quero agradecer ao professor Manuel Furriela, professor Paulo Dimas, os demais integrantes da mesa, professora Samira, professor Irineu, especialmente ao professor Waldman, que não pôde estar presente nesse segundo momento aqui. Um forte abraço, quero agradecer a todos que participaram, que nos ouvem pelo YouTube, e, mais uma vez, muito obrigado, sucesso na sua empreita política aí. Obrigado a todos, boa noite.